Olá! Nesta videoaula, apresentamos o modo DMA utilizado em conjunto com o periférico USART2. Esse método apresenta uma melhor resposta para sistemas de comunicação em alta velocidade e tem a vantagem de deixar o microcontrolador livre para processar as demais tarefas enquanto a comunicação é trabalhada. Vamos lá! Muito bem, voltando então à nossa ferramenta gráfica, nós vamos aí praticamente deixar os mesmos ajustes que realizamos aí na aplicação anterior, porém agora nós devemos habilitar aí e configurar o DMA para recepção nesse momento, né? Vamos configurar apenas para recepção no nosso canal aí de recepção da USART número 2. Então vamos fazer isso daí, vamos gerar um novo código. Então para habilitar o DMA, a gente vai vir aqui em DMA, vamos então adicionar. A gente vai selecionar aqui para DMA a nossa USART RX, que é aqui o nosso DMA1 canal 6. Ok, vamos deixar no padrão. Do periférico para a memória, com uma prioridade baixa. Como nós estamos trabalhando com o tipo char, nós estamos trabalhando com 8 bits, ou seja, 1 byte. Então, para a posição de memória, eu não vou usar o modo circular, eu poderia usar o modo circular, né, nesse caso, por exemplo, mas aqui para essa aplicação vou utilizar o modo normal e eu vou escolher a opção byte aqui. Vou manter as mesmas configurações, tá? Vou deixar habilitado inclusive a interrupção, porque posteriormente nos próximos exemplos, nas próximas videoaulas, eu não vou utilizar o DMA, mas eu vou continuar utilizando as interrupções aí para o nosso canal de recepção serial. Então vamos salvar, o código será gerado. Ok, gerado o nosso código, nós vamos copiar o exemplo 17 agora, então vamos à nossa pasta de exemplos. Exemplo 17, vamos copiar o código dele. E vamos colar lá no nosso arquivo main.c. Vamos agora analisar esse exemplo. É um exemplo bem simples, então essa videoaula é uma videoaula extremamente rápida. Nós configuramos aqui então a delay.h, nossa biblioteca de usuário para atrasos, né, programáveis, e também a nossa biblioteca usart.h, nossa biblioteca aí para comunicação serial. Feito isso, a gente pode observar que agora foi incluído aqui automaticamente no nosso arquivo main aí a nossa estrutura de DMA para a porta serial número 2 e o canal de recepção. Tá? Vamos então configurar um buffer de recepção, uma variável chamada bufferReady, aqui na nossa área de declaração de usuários, para indicar que o buffer está pronto, né? Que o buffer está pronto, o buffer de recepção está pronto. Apenas para sinalização. Depois aqui foram criados automaticamente os protótipos de função utilizados, né? O System Clock Config, o GPIO init gerado pela ferramenta gráfica, o DMA init gerado pela ferramenta gráfica e o USART2 init gerado pela ferramenta gráfica. Agora nós vamos criar aqui na nossa variável local da nossa função principal, nós vamos criar uma variável, um vetor de 10 posições, de 10 caracteres, chamado bufferRX. Inicialização da roll, inicialização dos clocks, aqui as inicializações das 3 rotinas geradas, né, pela nossa ferramenta gráfica. E agora, na área de usuário, nós vamos inicializar a recepção da porta serial aí utilizando o nosso periférico DMA. Então já existe uma função pronta da biblioteca roll para configuração aí da recepção serial, né, do periférico serial, através aí, né, utilizando aí o DMA para cópia dos valores recebidos diretamente na memória do microcontrolador. Então, mais uma vez, para a gente falar um pouquinho mais do DMA, o que o DMA vai fazer para a gente, né? O DMA ele vai pegar, ele vai
receber, ele vai conectar aí com o canal de recepção da porta serial número 2, né? A gente pode observar aqui. Conectando com o canal serial, o que o DMA ele vai fazer? Ele vai pegar ali as informações que estão chegando, né, no buffer de recepção serial e vai direcioná-las para uma área de memória, RAM do nosso sistema, que no nosso caso é a memória onde se encontra a nossa variável buffer RX. E eu estou copiando 10 caracteres, 10 bytes. Ou seja, fazendo isso, o que essa função ela vai estar criando para a gente? Um link direto entre o nosso canal de recepção da nossa porta serial escolhida, que é a nossa porta serial 2, com uma área de memória escolhida, que é o nosso buffer RX, e uma quantidade de caracteres, né, desejadas, o nosso size aqui, que são 10 caracteres. Olha que bacana. Depois disso, eu chamo aqui uma função de aguarda, né, um while, né, então eu coloco um loop aqui, enquanto o buffer de recepção não estiver pronto, ou seja, enquanto essa variável estiver com o valor 0, ele fica travado aqui dentro desse loop. Tá? Ele fica travado aqui dentro desse while. Chegando alguma coisa no buffer de recepção, ele joga 0 para a variável e ele vai para o loop infinito. Tá? Poderia colocar esse código, por exemplo, aqui dentro do loop para poder sempre ficar aguardando alguma informação. Mas como eu só quero demonstrar aqui de uma forma bem simples aqui o funcionamento aqui do nosso DMA acoplado aqui ao nosso periférico USART2, eu resolvi colocar aqui antes do nosso loop while, né, do nosso loop infinito da nossa função principal do programa. Então ele vai executar isso apenas uma vez. Sempre, então, que eu quiser executar novamente, eu preciso resetar aí o meu microcontrolador. Ok, então feito isso, vamos entender um pouquinho mais aqui para baixo. Aqui foi feita a inicialização da porta serial, do mesmo jeito que a gente tinha mostrado anteriormente. Agora aqui está a diferença. Ele configurou, então, o DMA. O nosso canal DMA1 foi habilitado o clock para ele, foi habilitado uma prioridade para o nosso DMA, e é isso daí. E depois, olha que legal, eu simplesmente aqui utilizei a função de callback, né, de recepção completa. Então já existe uma função prontinha para indicar o quê? Um callback para indicar que o buffer de recepção ele está completo. Tá? Então, a mesma função de callback, né, a gente utilizava a função de callback, por exemplo, para interrupção, lá no nosso exemplo anterior, a gente vai usar agora uma função de callback que vai indicar que o buffer de recepção já está cheio. E o buffer de recepção nosso, ele foi ajustado de acordo com a configuração de DMA que a gente criou, que são 10 caracteres. Então, muito bacana. Olha que coisa simples de fazer e como essa estrutura que a gente tem para a biblioteca HAL ela é inteligente, né? Se a gente dá um Ctrl C e a gente buscar lá dentro da nossa aplicação, a gente vai encontrar aqui aonde são chamadas as funções de callback. Então, as funções de callback para a recepção da porta serial, como a gente explicou na videoaula anterior, elas podem ser chamadas tanto no modo interrupt de operação, que foi o que a gente apresentou e vai ser o modo que a gente vai estar utilizando ao longo das próximas videoaulas, quanto no modo de DMA, que é o modo que a gente está apresentando nessa videoaula. No modo de DMA, ele também chama a mesma função de callback. A diferença é que ele só vai chamar essa função de callback no momento em que os 10 caracteres forem recebidos pelo canal serial. Olha que inteligente e como ele poupa processamento o modo DMA. Em vez de a cada caractere ele chamar aquela interrupção que a gente usava lá na nossa biblioteca de serial para poder criar o nosso buffer circular, nesse modo de operação, o periférico DMA vai receber os caracteres ali do canal de recepção e já vai direcioná-los para uma área de memória, onde está o nosso buffer RX. Vamos simular esse cara agora
com a nossa placa de desenvolvimento e utilizar aí o nosso modo de depuração para visualizar aí todos esses caracteres chegando. Então, vamos lá. Muito bem, de volta aí a nossa aplicação, muito importante, vamos aqui habilitar um breakpoint na linha número 107 para garantir que quando ele chegar nesse breakpoint, ele finalizou aqui a recepção completa dos 10 caracteres no buffer. Então, vamos agora transferir aí, usar o debug para o nosso projeto. Ok. Switch. Antes de executar, aqui para buscar aí o nosso breakpoint, vamos aqui buscar pelas variáveis, né? Então, vou abrir aqui o variables. A gente tem a nossa variável buffer_rx. Claro, existem aqui já alguns lixos aqui, né? Que logo, quando a gente executar aqui, ele vai limpar esse lixo que tem na área de memória, né? O bom aqui é sempre a gente, quando inicializar, já fazer uma limpeza de qualquer lixo que porventura possa existir aqui nas nossas variáveis, mas tudo bem, eu vou deixar assim. Eu vou buscar agora o nosso termit, né? E, como a gente gravou a aplicação nova, vamos buscar aí a porta serial da aplicação. Eu vou transmitir os 11 caracteres, eu não quero adicionar o line feed, eu quero voltar à opção append nothing, para poder enviar aqui nesses 10 bytes recebidos apenas meus caracteres desejados e eu não quero adicionar o line feed no final. Então vamos dar um OK aqui. Já muito provavelmente estamos conectados com a placa, né, de desenvolvimento. O que a gente vai fazer então? Vamos executar. Agora ele está executando e buscando aqui chegar no breakpoint. Enquanto não receber os caracteres, ele não chega no breakpoint. Então, vamos começar a transmitir um a um dos nossos caracteres. O caractere A, B, C, D. Opa, eu transmiti já todos os caracteres. Por quê? Porque ao pressionar o D, já existia no meu buffer aqui no meu termit, né, no histórico do meu termit, todos esses caracteres em sequência. Lá, D, F, A, S, D, A, F, etc. Então ele transmitiu. Vamos ver se realmente os caracteres chegaram na ordem que a gente transmitiu. Legal. A, B, C, D. Aí veio F, A, S, D, F, A, que é justamente o que está no buffer aqui do histórico do nosso termit. D, F, A, S, D. Então vocês podem observar que só após a chegada do 10º caractere, a gente joga um valor 1 para a variável rxBufferReady lá na nossa interrupção para indicar que chegou aí todos os caracteres. E é isso daí. O intuito aqui é mostrar que a gente tem recursos bem interessantes aí utilizando o DMA. A gente mostrou aqui ao longo das nossas videoaulas duas aplicações. Uma para a nossa recepção serial agora, nessa videoaula, e anteriormente uma aplicação aí para recepção aí do nosso canal analógico. E é isso aí. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.